Entrevista coletiva de Wagner Mancini após o empate do Atlético Goianiense com o Bahia. Veja o que ele falou. Eu estou, sinceramente, perplexo até agora, né? Porque não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender o que o árbitro quis fazer no final do jogo. Porque quando ele dá 6 minutos e já tinha dado os 6 minutos, ele levanta o dedo dizendo que tinha mais 1 minuto de jogo. Aí sai o impedimento, e quando saiu o impedimento, faltavam 20 segundos. E o tempo ele é excedido porque o Bahia bate a falta, a infração, e ele manda voltar, e nesse tempo estoura o tempo. Então, na viagem da bola, se ele fosse um árbitro preparado para apitar uma Série A, na viagem da bola ele acabaria o jogo. Ele proporcionou a maior injustiça que eu vi nos últimos tempos no futebol. Simplesmente por querer deixar bater uma falta, ainda expulsou um jogador nosso. Nitidamente o estádio inteiro viu que o Alex achou que ele tinha terminado o jogo. Aí ele foi lá e expulsou o jogador. Ele, confuso na sua marcação, deu a entender que o jogo havia acabado. Eu também achei na hora que ele havia terminado o jogo. Aí, voltando ao lance do gol, ele permite que a bola chegue na área, o Atlético corta a bola, ela cai na lateral, ele dá sequência no jogo. Então, o despreparo dele é tão grande que ele pagou para ver e, de repente, sai o gol do Bahia. Então, um balde de água fria em cima de uma bela atuação do Atlético, diante de um time muito bem montado do Bahia, bem treinado, um jogo dificílimo, mas o Atlético foi melhor na partida, sofreu um pouco até uns 15 minutos iniciais, aí encaixou a marcação, e aí jogou 75 minutos melhores do que o Bahia, merecia a vitória, e infelizmente por um ato imprudente de um árbitro mal preparado, a gente acabou vendo o final de jogo ali, onde a gente tinha vontade, era de sair do estádio, ir embora para casa e esquecer o futebol. Porque o que eu vi aqui hoje fazia muito tempo que eu não via no futebol. Um cara pagando para ver uma situação que só poderia ocasionar o que nós vimos no estádio. Aí uma revolta total de todo mundo, com razão, porque está todo mundo indignado até agora. É óbvio que nós temos que aceitar o resultado, até por uma ética desportiva, mas todos saem aqui hoje do Ascioli indignados com a atuação do árbitro. Boa noite, Mancini. Boa noite. Eu queria saber o quanto isso mexe com a equipe, com o psicológico da equipe, porque o Atlético estava bem na partida, como você trouxe, era superior ao Bahia, estava conseguindo essa primeira vitória e por conta de tudo isso que aconteceu, perdeu 2 pontos aqui na Ascioli, né? Nós deixamos de somar 2 pontos muito importantes, porque na classificação a gente estaria empatado com outros 2 times e muito perto de sair da zona de rebaixamento em caso de nova vitória. É óbvio que 2 pontos fazem muita diferença para a gente, e o emocional dos jogadores. Eu estava perto, eu vi, é muito difícil você se controlar, ainda mais quem correu 90, 98, 100 minutos, é muito difícil o cara ter o equilíbrio emocional ali na hora para digerir aquilo que ele assistiu, né? Mas ao longo do tempo, daqui até o jogo do Flamengo no domingo, 16 horas, a gente vai tentar, com toda a experiência que nós temos, bater um papo com cada um deles, com o grupo de uma maneira geral, para que eles absorvam isso daí. Porque são lances e situações onde a gente já está acostumado no futebol, embora essa tenha excedido um pouco não bastante, mas, enfim, acho que o emocional ele vai ter que ser bem elaborado para que daqui até o jogo de domingo diante do Flamengo a gente esteja em perfeitas condições. Mancini, boa noite. Boa noite.
Eram 6 minutos e já estava acabando o jogo. E aí você foi substituir o Cal, né, para a entrada do Cal do Baralhas. Qual que foi a sua intenção, já que faltavam segundos para acabar o jogo? A intenção era, normalmente, quando você tem um jogo acirrado assim, os últimos lances são lances onde você tem o jogo aéreo, assim como saiu o gol do Bahia, e a intenção era exatamente elevar um pouquinho a estatura, mexer um pouquinho no jogo também, para que a gente tivesse um ganho. O Baralhas já relatava cansaço na partida, eu tinha 2 substituições, resolvi fazer uma apenas, até para não mexer demais na equipe, mas enfim, a intenção era essa. Mancini, boa noite, Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Você não estava aqui. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético, eu vou utilizar um termo, praticamente se destabilizou na sequência do campeonato, por conta de tudo que aconteceu no estádio de Serra Dourada no jogo contra o Flamengo. E agora, às vésperas do jogo contra o Flamengo, acontece isso de novo. Como recuperar, sobretudo o emocional dos jogadores, a partir desses fatos corriqueiros que estão acontecendo? Aconteceu no primeiro jogo do turno e agora no último jogo do turno, polêmica com a arbitragem também. Olha, é o que eu disse, a gente vai ter que, na base da conversa, tentar tirar esse desequilíbrio que nós vimos hoje no final da partida, para que a gente possa entrar inteiro diante de uma equipe forte. Domingo a gente não tem tanto tempo para isso, mas há sim um preparo de todo mundo que está dentro do Atlético, que acompanhou, que viveu de perto o que aconteceu hoje no final da partida, exatamente para tentar tirar dos atletas o que a gente viu no final do jogo. Eu não vi só dos atletas, eu também vi do torcedor, eu vi até mesmo na cara de alguns integrantes do Bahia indignados com aquilo que haviam visto na partida, né? Isso, de certa forma, acaba sempre pesando nas suas decisões. Daqui até o jogo do Flamengo são 72 horas apenas, pouco mais do que isso, e é necessário que a gente tenha saliva o suficiente para bater papo, para mostrar, para indicar, até porque somos mais velhos e temos uma experiência maior, mas eu acredito que, tirando 1-1 e a somatória de apenas 1 ponto, eu acho que os atletas saem daqui de cabeça erguida porque fizeram um grande jogo hoje, e se a gente mantiver esse nível de atuação, com certeza outros pontos serão somados em sequência. Está aí a entrevista de Wagner Mancini após o empate do Atlético Goianiense com o Bahia por 1-1.